seja Deus, que Deus te abençoe grandemente, no nome de Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a residência de Deus, onde que Deus mora. Não é isso? Quando Salomão terminou de construir o templo, ele fez uma oração de agradecimento a Deus. E nessa oração ele cita lá no capítulo 8, no versículo 27, uma situação. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Olha que interessante isso, né? A gente sabe que tem várias religiões que fazem seus templos de adoração em todos os lugares do mundo, e essas religiões elas colocam esses templos como sendo a morada dos deuses que eles têm, que eles cultuam, não é isso? E Israel tinha esse templo, e no templo, então, havia-se o entendimento de que Deus estava naquele templo. Enquanto Deus estava com eles no meio do deserto, Deus mandou construir uma cabana. E essa tenda era a tenda onde ficava reservada os utensílios de adoração a Deus, a arca, e ali então o sacerdote entrava para fazer suas orações. E dentro de tudo isso, esse costume no Antigo Testamento, Deus mandou que fosse feita essa tenda como uma sua representação, que ele estava no meio do povo. Então, o povo foi escolhido por Deus, e Deus permitiu a construção de uma casa mais permanente, que foi a questão do templo de Salomão. Quando Salomão dedicou o templo lá em Jerusalém, mais ou menos aí 900 anos antes de Cristo, ele entendeu que representava a presença de Deus e que Deus não habitaria de fato naquela casa, apenas representava a posição em que eles fariam sua adoração ali, um local específico para glorificar e exaltar a Deus. É onde tem essa situação que eu acabei de ler, mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei, né? 1 Reis 8, 27. Conforme a vontade de Deus, o templo de Jerusalém foi o centro da adoração ao Senhor durante séculos, sendo o único lugar em que alguns serviços do povo foram aceitos. Aquele templo foi destruído pelos babilônios e reconstruído pelos judeus. Até o rei Herodes fez reformas no imóvel mais sagrado dos judeus. Com as dispersões dos descendentes de Abraão, alguns adotaram outros locais de adoração. Os samaritanos, uma população composta de uma mistura de judeus com outros povos, construíram um templo no Monte Gerizim, defendendo esse local como lugar certo da casa de Deus. Até os tempos atuais, descendentes dos samaritanos comemoram suas festas religiosas nesse local. Foi perto deste monte que Jesus parou, perto de um poço, e conversou com uma mulher. Talvez você até já saiba de que mulher que eu estou falando, de que tipo de situação que estava acontecendo. Ele conseguiu criar um interesse espiritual nessa mulher. E ela percebeu o entendimento deste homem judeu que falava com ela. A mulher queria saber sobre este conflito entre judeus e samaritanos. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar? João 4,20, né? Está falando daquela mulher que veio buscar água no poço, e Jesus falou para ela que devia adorar em espírito e em verdade. E Jesus responde: mulher, podes crer-me que a hora vem,
quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, versículos 21 a 24. Nessas palavras, Jesus respondeu à pergunta dela sobre a diferença entre judeus e samaritanos, afirmando que os judeus tinham razão em adorar a Deus em Jerusalém, enquanto os samaritanos agiam sem base. Mas este fato logo perderia seu significado, pois Jesus veio para fazer mudanças radicais. O lugar geográfico perderia seu significado, pois a adoração que Deus deseja vem dos corações dos seus servos. Uma vez que Jesus Cristo cumpriu sua missão na terra, lugares como Gerezim e Jerusalém não têm nenhuma importância especial. E o mesmo princípio ajuda a entender que outros lugares exaltados pelos homens, como Meca, Roma e outros tantos lugares, não oferecem condições especiais de se aproximar de Deus. A adoração não ganha seu valor no local, e sim no serviço oferecido a Deus, em espírito e em verdade. Ao invés de viajar para algum lugar santo, devemos focalizar a nossa atenção na adoração sincera, conforme a vontade revelada por Deus. Quando homens e mulheres de corações sinceros adoram conforme as instruções reveladas. Tudo que está revelado está na Bíblia. Deus é honrado através da adoração. De qualquer outra maneira, não importa o lugar, a adoração será rejeitada. Independente de onde estivermos, vamos adorar em espírito e em verdade. Como adorar em espírito e em verdade? Adorar com o profundo do nosso sentimento, com o nosso entendimento, com a nossa vida, com a nossa vontade, com o nosso desejo, sabendo que Deus está acima de todas as coisas e Ele precisa ser reconhecido como Deus para que nós possamos entender que Ele está além do que nós podemos alcançar, mas está tão perto e fazendo morada em nós. Esse Deus é o Deus de Israel, é o Deus que nos chamou, é o Deus que está nos levando para a vida eterna. Que Deus te abençoe grandemente, no nome de Jesus Cristo.